Fala, Fenômeno Azul, tudo bom? Boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos, canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Me chamo Théo Souza, nosso canal com informações diárias do Leão Azul Paraense, que ontem empatou fora de casa. Será que foi um empate com gosto de vitória, um empate com gosto de derrota, ou um empate mesmo com gosto de empate? Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha o vídeo e sigam também as nossas redes sociais, né, vizinhas. O Instagram, tnd.cr33 e o TikTok, né, tudo nosso, nada deles, tá bom? Tudo nosso, nada deles. Pessoal, vamos lá, né? A gente vai falar um pouquinho do jogo de ontem. Vou dar minha humilde opinião. Não consegui gravar vídeo ontem à noite. Não consegui gravar vídeo hoje de manhã. Realmente estava sem tempo. Agora que eu tô sentando aqui para tecer meus comentários sobre a partida e já aí deu um piteco no futuro do Clube Azulina e o que a gente pode esperar depois da performance de ontem do Clube do Remo, que para mim foi até mais importante do que propriamente o resultado, tá bom? Então depois do teu like, depois da tua inscrição, depois de você compartilhar aí. Vamos lá, vamos pegar primeiro aqui a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A, após 10 rodadas. Palmeiras é o líder com 25 pontos, São Paulo segundo com 20, Fluminense terceiro com 20, quarto Flamengo com 17, quinto o Bahia com 17 pontos. Esses aí seriam os times que iriam para Libertadores e pré-Libertadores. Mais um pouco passando para baixo, né, onde interessa para gente. O Corinthians ali é o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? O Corinthians está fazendo uma campanha péssima na Série A. Contratou até o outro treinador agora, o Diniz, né? Chapecoense é o primeiro da zona com 8 pontos. Remo 7, bom somar pontos, estávamos com 6. Cruzeiro 7 e Mirassol 6 pontos. O Remo passou, né, a lanterna para o Mirassol. Isso é bom, isso é importante, está somando pontos. E se Deus quiser, Ele quer, né, a gente ganha aí, se Deus quiser, do Vasco no sábado, um jogo difícil, mais um jogo difícil. Todos os jogos nessa área são difíceis, alguns menos, alguns mais, porém a gente vai a 10 pontos, né? Dificilmente sai da zona, né? Porque o Santos tem 10, o Corinthians tem 10, mas todos os dois têm menos 3 de saldo. O Remo tem menos 7, o Remo teria ganhado de 4 gols de diferença. Isso é difícil acontecer, o que aconteceu contra o Bahia, né? Mas o importante é somar os 10 pontos e a gente já vai clarear ali. Por exemplo, o Grêmio tem 12 pontos e é o primeiro da Sul-Americana. Não estou dizendo que a gente vai buscar uma vaga na Sul-Americana, não é isso, tá? Um passo de cada vez, vamos primeiro sair dessa maldita zona de rebaixamento. Mas com 10 pontos, o Remo já vai vislumbrar um meio de tabela, com uma próxima vitória, um empate fora de casa. O importante é o que o Remo tem que fazer, é somar os pontos. Eu, inclusive, gravei um vídeo no sábado, né, falando da pontuação que o Remo precisa fazer antes da Copa, seriam 20 pontos. Né? O Remo tem ainda 8 jogos para realizar até a parada da Copa do Mundo, são 18 partidas, né? Depois para a Copa e volta ali da 19ª rodada, ou seja, o Remo tem 8 jogos, são 24 pontos. O Remo desses 24 pontos, perdão, precisa fazer 13, tá? 24 pontos, o Remo precisa fazer 13 pontos. Praticamente é um pouquinho mais da metade, né? 55%, tá? Para terminar a primeira parte aí, pelo menos com a pontuação de 20 pontos antes da parada da Copa do Mundo e com o jogo, né, 18ª rodada para 19ª, um jogo para encerrar o primeiro turno, que esse jogo só será feito após a parada para a Copa. E aí o Remo acredito que com esses 20 pontos talvez esteja até fora dessa zona de rebaixamento ou ali próximo, galgando, né, essa nossa matemática e nosso campeonato é esse, infelizmente. Tá? Bom, pessoal, vamos voltar para cá. Eu não acompanhei programas esportivos hoje, não acompanhei nada, né? Realmente sem tempo, cheguei ainda há pouco, mas tecei comentários em cima do jogo de ontem, logicamente. Não sei se alguém já falou, digam aí nos comentários, tá? Porque eu não acompanhei. Mas para mim, mais importante que o resultado de ontem, que foi importante, um ponto fora de casa, para mim foi a performance do Remo. O que que eu vinha reclamando do Remo? Porra, contra o Coritiba, jogou bem o segundo tempo. Contra o Flamengo, o primeiro tempo. Contra o Santos, 30 minutos.
Contra o Internacional aqui em casa, 45 minutos. Então, numa Série A você não pode manter esse padrão, senão você cai, é automático. E eu vinha dizendo, né? Os especialistas do futebol falam, você tem que performar 70% dentro de uma partida para você ter uma probabilidade maior de ganhar. Não quer dizer que você vai ganhar, mas a probabilidade aumenta quando você performa 70% da partida. O que é performar? Correr, concretizar os lances, mas no mínimo disputar a partida. Não precisava disputar toda a partida. Isso significa o quê? Significa evolução, né? Mas essa evolução ela não pode parar. Ela tem que continuar evoluindo até se manter uma constância. O que é essa evolução, Théo? É a evolução física do tipo. O futebol hoje é muito físico. E na Série A não é diferente, tá? O Remo ontem foi bem no primeiro tempo, caiu um pouco no segundo, mas continuou sendo bem, estava bem fisicamente e jogou 29 minutos com um jogador a menos, quando o Pikachu foi expulso. Daqui a pouco a gente vai falar sobre. E o Remo continuou performando fisicamente, correu. Então, como o Remo melhorou fisicamente? De um dia para noite, do jogo de quinta para domingo, de quarta para quinta para domingo, né? Não. Não é que o Remo melhorou fisicamente de quinta para domingo, isso não existe. Essa é uma evolução tática, onde o time hoje, ou ontem no caso, estava menos espaçado, onde o time me parece que vai ter, e eu quero muito que isso aconteça, porque se isso acontecer é a grande chance do Remo de não cair de divisão, passa por isso, de uma evolução tática, de um time que corre menos, e quando tem que correr mais, corre certo. Quer correr mais sem a bola, corre certo. Correr menos com a bola, ter mais posse de bola, e um time mais emparelhado, menos espaçado. Isso faz com que você canse menos e consiga performar perto de 70% que eu falei lá no início. Eu vi isso ontem, tá? Eu vi isso ontem e me chamou muita atenção. Eu fiquei feliz, mais do que o resultado. 0-0 foi um resultado bom. Hum, Iniciei o vídeo falando empate com gols de derrota, empate com gols de vitória, empate com gols de empate. Eu diria que para mim ficou um empate com gosto, um pouquinho de derrota, apesar de ser importante esse ponto, porque o Remo colocou o Grêmio ontem, né, encostado ali no ringue e massacrou o Grêmio. Mas é aquela questão, mas faltou a tal qualidade. O Talhari ontem me errou um gol que foi pro inacreditável Futebol Clube ou deve ir, porque não é possível o cara errar um gol daquele. E o Talhari, que é o bom jogador. Aí já é caso, nem sei dizer, porque caiu no pé certo e esse cara não fez o gol. E foi com a perna esquerda, no qual ele fez 2 gols no Bahia. Né? Então já é algo sobrenatural. É, o Remo vai lá, consegue um pênalti, o Pikachu consegue um pênalti. Seu Manga quer dar uma de Neymar, né? Inclusive o Manga já tá merecendo um banco, tá? Porque a performance do Manga, ela é individual, tá sendo individual, mas futebol não é individual, futebol é coletivo. Ele tá jogando pra ele. Tá fazendo uma mala Série A? Não, tá fazendo até uma boa Série A, mas pra ele, ele tem que jogar mais pro time. Ele é importante, mas os últimos 3 jogos o Manga vem caindo muito de produção, não pelo pênalti que errou, até jogou direitinho ontem, mas tem umas jogadas, pô, você corta pra dentro, chuta no gol, Manga. Se não der pra chutar no gol, toca pro teu companheiro mais próximo. É o coletivo que vai funcionar. Não adianta ele com números bons e o Remo cair. Eu prefiro ele com números razoáveis, né? Porque mal também não pode, que números mal ele não vai performar. Mas números razoáveis, ou até continuar com números bons individuais, mas, porra, números bons coletivos. Gosto do futebol do Manga, um cara que calou minha boca, inclusive. Mas os últimos 3 jogos ele tem jogado pra ele. E não dá pra jogar pra ele, tem que jogar pro time. Tem umas arrancadas que ele dá, toca a bola pro lado. O cara tem corpo, tem visão, sabe jogar, é um cara bom de passe. Corta, dá pro lado, tá ansioso, quer fazer gol. Não é assim, Manga. Tu não vai ser o artilheiro da Série A. Tu tem que ser lembrado na Série A, o Remo ficando na mesma divisão. Se tu quiser sair do Remo para outro clube, ou pra Europa, seja pra lá quem for. Não adianta tu cair de divisão, porque até os empresários, Manga, vão te olhar de outra maneira. Então joga pro time. Joga coletivamente. Que o Remo vai crescer, o teu futebol automaticamente vai crescer. Então, pra mim, o Manga já tá merecendo um banquinho. Tá displicente no pênalti. Cara, dá uma porrada no gol, no meio do gol, no alto. Não faz aquilo, cara. Pô, uma gracinha, uma chance do Remo ganhar a primeira vitória fora de casa.
né? Encher o Mangueirão no sábado, melhorar o astral do time psicologicamente, já meter medo nos adversários e, porra, vai lá e faz uma palhaçada daquela, um pênalti desgraçado daquele ali, batido de forma ridícula. Então, outras coisas que tem que se pontuar, tá? E a torcida pegou muito no pé, eu, idem, mas a gente tem que ser sincero com o atual momento. Não tem como hoje, são 3 jogos seguidos, futebol é momento. Futebol é momento. O Patrick Pecanha não pode ficar no banco desse time. Tá marcando em cima, tá dando o feijãozinho com arroz dele bem temperado, passes certos. Tá ajudando muito o Pico a desarmar. Só o Pico não dá, galera. Futebol Série A é difícil, não dá só pra um jogador tá desarmando ali. Tá? Então, o Zé Ricardo, que foi tão colocado lá em cima, no pedestal, que vem muito mal, ontem não jogou porque estava suspenso, pode ficar no banco, o Picanha. Olha onde eu cheguei a falar. Nunca imaginaríamos que iríamos falar isso. Futebol é momento. A gente tiver mal, a gente vai falar. Picanha e tal. Mas são 3 jogos bons, então não sei se é ilusão, porque o cara, 3 jogos bons seguidos e jogando bem. Bem. Jogou bem contra o Santos, jogou muito bem contra o Bahia, ontem jogou bem também. Então é um jogador que já foi muito criticado pela torcida. Eu acho que a torcida tem que dar esse silêncio, esse abraço a torcer, porque o cara tá ajudando o Pico lá no meio campo. Falando em Pico, outra boa partida, cruzou aquela bola ali pro Pikachu, que o Talhari me errou, que eu digo, meu Deus do céu, meu pai. Até o próprio Pikachu jogou bem ontem, era pra ter batido pênalti, né? Foi o cara que sofreu. Pra mim, futebol, é o cara que sofre o pênalti e tem que cobrar, até porque moralmente ele tá melhor. Ele que sofreu, então ele tá com alto astral lá em cima. Mas enfim, apenas uma opinião minha. O Mike é o lateral esquerdo do Paulistão, que foi o melhor, tá se encontrando no time, já melhorou, né? Jogou até mais que jogou contra o Santos. Marcelinho jogou bem, o mal do Marcelinho é que oscila muito, mas jogou bem. A dupla de zaga ontem do Remo foi perfeita. Marlon voltou a jogar bem e o Chama, né, galera? Que zagueiro. Que zagueiro esse Chama, viu? Que zagueiro. O Remo tinha que comprar o direito federativo desse cara. Ontem ele anulou o Carlos Vinícius. Ah, até o que, Carlos Vinícius? Artilheiro da Série A com 7 gols. Ele anulou o Carlos Vinícius. E o Carlos Vinícius é muito bom jogador. Muito bom jogador. Ele anulou o Caio Vinícius. Carlos Vinícius, perdão. Quem dera que eu não tivesse um jogador desse, né? Ele anulou o Carlos Vinícius e fez uma partidaça. Uma partidaça mesmo. O David já deu uma melhorada no meio campo. Não tem a qualidade do Vitor Bueno, a gente sabe, mas é um bom substituto. Já falei do Aleph, o Talhari. O Talha, Talha. Te redime sábado contra o Vasco, tá? Que a gente esquece esse gol perdido. O Pikachu foi bem, os jogadores que entraram ali performaram. Porém, voltando, o Remo, performance do Remo física, ontem me agradou. A performance tática do Remo me agradou. E com isso eu fico muito feliz, até mais do que propriamente o resultado, tá? A gente vai tentar fazer uma live hoje à noite, aquela live bacana pós-jogo, pra gente fazer projeções do Remo em cima da minha análise aqui, só com uma análise mais detalhada, né? E já falar um pouco de Remo e Amazonas, né? Depois da manhã no Mangueirão e sábado, tá bem pertinho, é rápido, semana voa, contra o Vasco, um jogo que o Remo tem que ganhar. Não sei como, não quero saber como, só tem que ver os 3 pontos lá e o Remo somar 10. Aí já começa a clarear alguma coisa, né, pro Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Temos que ganhar o Vasco, que já começou a cair de novo. Aquele tesão de mijo do Renato Gaúcho já tá indo embora, aquele treinador que chega e tal, mexe os vestiários. Perdeu em casa pro Botafogo, as coisas voltaram ao normal lá na colina, né? Então é isso, galera. Fica com Deus aí. Deixa o teu like, te inscreva no canal, sigam a gente no Instagram, @tnd.crt3 e também lá no TikTok, tudo nosso, nada deles. Valeu, galera. Espero vocês por lá também e mais tarde aqui no canal. Fui.